Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode, faz que opera milagres, prodígios e maravilhas. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para Te agradecer por mais um momento em Tua presença, Senhor. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, entra com a tua mão santa e misericordiosa, Senhor, sobre nós. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, sabemos que suas mãos não se encontram encolhidas, nem seus olhos fechados, nem seus ouvidos tampados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, diante de Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, colocamos as nossas vidas, as nossas famílias, nossas parentelas, colocamos a nação, Pai, diante de Ti, para que o Senhor entre com a providência em libertação, cura, salvação, porque sei que seus pés também não se encontram encolhidos, Senhor, não se encontram parados, Pai, nem seus lábios selados, porque o Senhor anda, o Senhor fala conosco. Então o Senhor é o Deus que nós aqui colocamos tudo diante de Ti. E só aqui nos prostraremos, Senhor. Não nos prostraremos a outros deuses, a não ser o Senhor. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, toma diante de Ti, Senhor, os nossos governantes, os países, Pai. Entra com a Tua mão santa e poderosa nas cidades, municípios, Senhor. Entra, Pai Todo-Poderoso, nos bairros. Entra, Senhor, nos setores das ruas. Entra, Senhor, na Cracolândia. Entra, Senhor, no asilo, orfanato. Toma nas Tuas mãos a providência, Senhor, de entrar diante de Ti, Pai, nos setores, Pai, dos presídios. Toma os presídios femininos, Senhor, masculino nas Tuas mãos, as casas de reabilitação. Toma, Pai, Filho e Espírito Santo, as UPAs, UTIs, pronto-socorro, Senhor. Toma, Senhor, visita os leitos de dor, visita os leitos de enfermidade. Entra, Pai Todo-Poderoso, com mão poderosa, porque sei que o Senhor alcança onde as minhas mãos não podem ir, as suas mãos, aonde meus pés não entram, o Senhor pisa. Então toma, Pai Todo-Poderoso, em tuas mãos. Vai diante, Senhor, dos vizinhos da direita, da esquerda, ou da frente ou de trás, e entra com providência, Senhor, na vida de cada um deles. Toma nas tuas mãos, ó Pai, Filho e Espírito Santo, porque nós estamos aqui, Senhor, para poder te servir. Eis-me aqui, estou aqui para te servir, porque a tua palavra nos diz: a quem enviarei? Então eu respondi: envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor. Aquilo que o Senhor disser para eu fazer, eu faço. Aquilo que o Senhor disser para eu parar, eu paro. Aquilo que o Senhor disser para que eu falo, porque eu tenho que obedecer a tua palavra e os teus desígnios. Porque aquele que obedece o Senhor tem a proximidade dele. Porque quem afasta ele de nós somos nós mesmos pela desobediência. Porque o muro é de Satanás. Porque quando ali eu sempre falo a vocês, que o profeta estava ali a falar na palavra com todos aqueles que estavam ao redor. E ele falava com o pessoal, ministrando, falando que haveria a salvação. E ali as pessoas olhavam, davam para ele o desdém, não ligavam, fazia pouco caso, mas Satanás estava no muro a observar a multidão. E ali ele foi diante de Satanás e disse: por que você não fala com eles? Você não fala nada com eles? Você poderia também fazer parte e falar com eles? Ele pegou e falou: não é necessário, porque o muro é meu. Ele tinha certeza que o muro é dele. Então tem muitas pessoas que se dizem ser cristãs, tem muitas pessoas que se dizem ser evangélicas e não são. Só são aparentes, porque Satanás sabe que o muro é dele. Porque é um tal de deita, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Ah, mas Deus perdoa. Deus perdoa o que a gente faz. Mas só que a palavra do Senhor diz: Ele perdoa.
Mas ele diz, e venha me buscar, porque é perigo me buscar e não me achar. Tem tudo isso. Porque não tem esse negócio de, então quer dizer que você pode fazer o que você quer na terra. Você pode pecar, você pode usar drogas, você pode beber, você pode se prostituir, você pode roubar, você pode matar, você pode fingir que é evangélico, que é cristão, você pode estar dentro de um ministério a pregar, a cantar, a louvar, a fazer o que for, fazer trabalhos missionários. Mas eu quero ver a sua conduta, você com essa conduta entrar no céu. É isso que eu quero ver. Então aqui na terra você pode fazer o que você quer. Eu quero ver você entrar lá no céu com essa conduta. Não entra, igreja. Não entra. Porque lá o caminho é estreito, o negócio é estreito. Então não entra. Então aqui você pode fazer o que quiser. Eu quero ver entrar no céu. Então tem tudo isso. Então nós temos que arrumar a casa. Quem é a casa? Somos nós. Começar a ter caráter, dignidade. Deixar de ficar jogando entre um e outro. Fazendo tudo isso. Então as pessoas andam errantes, tropeçam nos seus próprios pés e ainda comem do seu próprio vômito. Andam como bêbados. Então precisamos ter conduta, caráter e dignidade. Então muita gente finge, porque a cobra falou com Eva. Ela falou manso, falou docemente com Eva. E Eva entrou nas palavras da serpente. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, porque Satanás ele não vem tropeçando, não. Quando ele quer te derrubar, ele vem ao nosso derredor. Ele vem com sapato de camurça e solado de algodão. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que Satanás ele vem a fazer. Tá me entendendo, igreja? O quê? Amém? Então nós temos que tomar muito cuidado, igreja, com o que nós fazemos, com o que realizamos, porque as coisas do Senhor é com ordem e decência. Nós temos que agradecer a Deus, nós temos que pedir a Deus e nós temos que louvar a Deus. Então, quando louvamos ao Senhor, louvamos de toda a essência e nós temos que estar fazendo isso. Louvar com toda a essência ao Senhor, porque o Senhor ele faz, ele nos ajuda, ele nos protege de todos os males. Então faça, porque o Senhor há de fazer coisas grandes e maravilhosas na minha e na sua vida. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todo sempre. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem dirá? Então ninguém pode impedir o que Deus fará na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Ele é o Deus que faz, que opera. Então, a palavra do Senhor, hoje o Senhor vem nos falando em Gênesis 3. Então, eu creio que o Senhor ele vai nos dar força, nos dar sabedoria para entender o que Ele virá nos falar nesta manhã de domingo, porque hoje celebra o domingo de Ramos, né? Então, é uma dádiva ao Senhor, porque aí teremos o sábado também da aleluia, porque é o sábado da aleluia e na sexta-feira teremos ali a crucificação, a celebração da crucificação de Cristo. No sábado teremos o aleluia. E no domingo pascual, porque foi na madrugada de sábado
que Jesus ressuscitou. Foi na madrugada. Então é onde que tem o aleluia. Ele ressuscitou e subiu ao Pai. Porque quando ele deixa falado na sua palavra que ele virá, o templo seria derrubado, mas com 3 dias seria erguido, é porque no terceiro dia ele já iria subir ao Pai, igreja. É maravilhoso, né? Como Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Por isso que eu te amo, Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Hosana nas alturas. Aleluia. Então a palavra do Senhor diz, no livro de Gênesis, capítulo 1, no começo da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas e sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz e as trevas. Então ele chamou trevas. Noite houve tarde e manhã e o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus o firmamento do céu. Houve tarde e manhã e segundo dia. E disse também a Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou-se Deus terra, e ao juntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Amém, igreja. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode, faz e opera milagres, prodígios e maravilhas. Aqui quando o Senhor ele vem a dizer sobre a criação do mundo. Então, que seja o Senhor a falar pela boca de tua serva e que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém da boca e do trono do Senhor. Então, quando ele criou o céu e a terra, ele olhou e ele firmou a terra, as águas, e ele chamou terra porque a secou. Então, tudo o Senhor pode fazer. Hoje nós temos tudo isso, porque o Senhor criou para nós. O homem destrói a natureza, mas o Senhor a cria. Mas o homem destrói. O homem desmata, ele vai para construir arranha-céus de tijolos. Mas Deus, ele fala, porque da mesma maneira que não ficará pedra sobre pedra, assim fará o Senhor. Então nós temos que prestar atenção. Tantas coisas as pessoas estão fazendo e muitas das vezes elas falam, eu não vejo acontecer nada, eu não vejo ver nada. Muitas das vezes os crentes falam que vai ter isso, vai ter aquilo, mas eu não estou vendo nada. Calma, é tudo no tempo de Deus. Não é ali, porque o profeta, ele fala, ele dá profecia. Mas a profecia, muitas das vezes você pensa que isso vai acontecer no outro dia, daqui 5 minutos, 10 minutos. Não. Você vê que Abraão, quando ele pediu um filho a Deus, Deus disse para ele que lhe daria um filho. Abraão tinha 75 anos. Quando Abraão completou 100 anos e a sua mulher 90, veio o filho que Deus prometeu. Está me entendendo? E muitas das vezes, quando Deus ele fala conosco de algo que vai nos dar, nós temos pressa e queremos acelerar o trabalhar de Deus, mas não adianta, como fez Sara. Ela quis acelerar o trabalhar de Deus e colocou a sua escrava para deitar com seu marido e nasceu Ismael. Ele não era o projeto de Deus. Quem era o propósito era Isaac.
Está me entendendo? Então é tudo isso que nós temos que ver. Nós temos que esperar o trabalhar de Deus. Porque Ele cabalmente, Ele criou tudo. Ele criou o céu, criou a terra. Ele fez a separação das águas. Ele colocou água doce no lugar de água doce. Água salgada no lugar de água salgada. E ali Ele fez, igreja. Ele fez a separação e quando ele olhou no oceano, nos mares, aí ele falou assim, que venha os seres das águas. Aí criou os peixes, todos os tipos de peixes. Você está me entendendo? E na terra veio tudo quanto foi tipo de árvore, semente, frutas. Você está me entendendo? Tudo isso o Senhor ele fez. Ele deixou ali para nós, sabe o quê? Ele deixou para nós a sabedoria, nos deu a sabedoria para ter aquilo que podíamos comer e aquilo que não podia. Porque até lá no paraíso ele disse para Adão que não era para comer daquela árvore. Só que Eva, por ser iludida pela serpente, porque a serpente é sonsa, ela veio falando mansinho, e aí Eva entrou na da serpente. Então a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas sonsas, que vem falando de mansinho pra gente, para dizer que é santa, que é isso, que é aquilo, que não é. Você está me entendendo? Se faz de sonsa, é a sonsa, porque foi assim a serpente. Ela preparou tudo para derrubar Eva e Adão do paraíso, e ela derrubou. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas que ficam à nossa volta, ao nosso redor, para nos derrubar. Não é para ajudar, é para derrubar. Então precisamos tomar muito cuidado, se policiar, ter sabedoria, vigiar e orar. Nós temos que vigiar diante dessas coisas. Porque foi assim que Deus falou com Adão, e ele sabia. Mas quando Deus criou Eva para ser sua auxiliadora, sua companheira, aí ele culpou quem? Eva. Mas ele disse, não coma dessa árvore. Porque a árvore que ele podia comer, iria fazer o quê? Ela ia causar a morte espiritual. Aí eles iam perder a visão espiritual e ter a visão carnal. Sabe por quê que eles iam ter a visão carnal? Porque eles se olharam e se viram nus. E ficaram com vergonha. E se esconderam de Deus. Aí Deus perguntou, por que estão se escondendo de mim? Porque olhamos e vimos que estavam nus. E quem que veio saber que estava nu? A serpente, a morte espiritual, igreja. A morte espiritual é terrível. Nós somos até expulsos, como eles foram expulsos da terra do paraíso. Eles foram. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus ele deu para nós árvores, tanto frutíferas, plantas, tanto ali comíveis, como plantas que podem ser venenosas. Aonde o pássaro não come, não pica e não trilha, é veneno. Porque tem muitas coisas que comem e é veneno. Você está me entendendo? Então o que acontece? Nós temos que nos policiar. Nós temos que nos policiar. Porque eu falo isso daí até por uma experiência que eu tive aqui. Eu estava com o meu filhote, ele ficou doente. E eu peguei e falei, ué, será que eu compro aquelas graminhas para dar a eles? E ele estava mexendo num vaso que eu ganhei. Só que a planta era venenosa. Eu não sabia. E ele mexeu e comeu. Aí eu vi a terra revirada e a planta mastigada. E eu vi que ele ficou moado, doente. Ele estava, na época, ele estava com 3 para 4 meses. 3 meses. Ele ficou muito doente. Aí precisamos socorrer, mas olha, Deus é tão bom, é tão fiel. Porque eu comecei a falar, Senhor, ele vai morrer. Porque ele já estava, sabe, assim, só evacuando. E Deus me deu a sabedoria de ir no altar. Eu vim no altar, peguei ali o óleo do altar, ungi ele, orei e dei a área, abri a boca dele e joguei a água que estava aqui no altar e dei a ele com óleo, com o azeite da consagração. Assim que eu dei, eu fechei a boca dele para ele engolir. E ele engoliu, daqui a pouco ele começou, assim como estivesse soluçando, né? Eu estava assim, fazendo assim, mas era para trazer para fora. E ele vomitou. Ele vomitou muito. Mas o que estava no estômago dele para matar, com a graça de Deus, trouxe para fora. E Deus é maravilhoso. Então eu uso sim meus animais. Aqui é a arca do Senhor.
Então eu tenho os animais, eu sempre oro por eles, pelos gatos, pelos os cachorros que tem aqui, a codorna, os pássaros. Você está me entendendo? Então é assim que a gente faz. Né? A gente ora. Agora aqueles bichos que não é muito chegado aqui, eu expulso mesmo. Que nem às vezes quando entrou o rato, eu falei, pá, aqui é a casa do meu pai. Eu dei tanta cacetada no rato, eu tinha medo do rato, mas eu dei tanta cacetada nele que eu acabei matando. Eu falei, aqui é a casa do meu pai, Satanás. Então você está me entendendo? Mas é assim que Deus faz. Ele criou os animais. Ele não deu nome aos animais, mas ele deu a prioridade a Adão a colocar nome aos animais. Você está me entendendo? Então, tudo isso nós temos que fazer. Nós temos que estar ali ligados para obedecer. E quando Adão e Eva, eles fizeram esse descaso, a desobediência os fez ser expulso do paraíso. Foi a desobediência. Nós temos que tomar muito cuidado em desobedecer ao Senhor. Nós temos que obedecer às suas ordens, à sua palavra. Você está me entendendo? Nós temos que obedecer. A gente muitas das vezes deixa de obedecer o Espírito Santo de Deus para obedecer o homem carnal. Eu não obedeço, não. Eu obedeço ao Senhor. Se o Senhor falar, Ilma, é isso que vai fazer, é isso que eu vou fazer. Se ele disser, Ilma, não faça e verifica o que ele está dizendo, eu vou verificar. Mas eu não vou obedecer, eu vou obedecer a Deus. A casa é dele, o lugar é dele, eu sirvo a ele. Então é a ele que eu vou obedecer. É a ele que eu vou me prostrar. É a ele que eu darei culto, sim. Então é para ele. Então quando você tem a morte espiritual, já era, acabou. A morte espiritual acabou. Aí o que eles começaram a sentir? Dores. Adão foi trabalhar feito um louco. Trabalha para obter isso, aquilo e nunca chegava. Eva teve dores de parto. Até hoje as mulheres têm dores de parto. Então tem tudo isso. E a Bíblia ainda fala que feliz é aquelas que não têm filho porque não teve dores de parto. Você está me entendendo? Porque é uma dor que só a mulher sabe o que é. Está me entendendo? Então tem isso. Por quê? Por causa que tudo isso daí é ação. É a colheita. Ela semeou. A Bíblia deixa bem claro, o que o homem semear, ele também colherá. Então foram as sementes que Eva e Adão semearam no chão do paraíso. Mas eles sabiam que iam ser expulsos se desobedecessem? Sabiam? Eles sabiam que iam ser expulsos se comessem daquela árvore? Eles sabiam que não podia comer? Sabia. Então esse negócio de, ai, sabe, irmã, eu fiz tal coisa, mas nossa, eu não sabia. Sabia sim. Sabe sim. Tem muita gente que tenta dar uma de sonsa, eu não sabia. Sabia. Porque a serpente, quando ela fez isso com Eva, ela sabia que ela ia pagar o preço. Aí o que Deus fez? Por esse ato que fez, ele a amaldiçoou. Amaldiçoou a serpente e disse para a serpente: rastejará sobre a terra e comerá o pó dela. Até hoje ela rasteja. Mostra para mim na Bíblia onde está escrito que a serpente tem perna. Cadê as pernas dela? Entrou hoje e rasteja. Apesar que tem umas aí na terra ainda, né? Tem perna. Tem. Essas aí tem. Mas tropeça com seus próprios pés. Por quê? Porque armam cilada para as pessoas, para o próximo, fazem anda nos caminhos tortuosos, errados, para poder destruir o próximo, e aí tropeça com seus próprios pés e vai para o abismo com seus próprios pés. Tem ainda. Mas aquela que rasteja na terra, eu quero ver quem é que vai orar para ela ter as pernas de volta. Ninguém. Então a gente tem que ver e prestar bem atenção. Porque quando Deus dá o decreto, eu quero ver quem tira. Agora, quando o diabo decreta contra a minha vida e a sua vida, eu chamo quem pode tirar e quebrar o decreto. Eu chamo por Deus. Eu chamo por Jesus de Nazaré, o homem das mãos furadas. É isso que você tem que fazer, igreja. E
parar de ficar indo no irmãozinho do sapatinho de fogo, ficar ali no vizinho de um, de outro, para falando, me ajuda, me faz. Não, vai pro joelho, igreja. Vai pro joelho que de lá do alto ele manda poder. É dessa maneira. É assim que eu faço. É assim que eu faço, eu decreto a Deus. Aquilo que me fazem, eu falei, Senhor, ali estão fazendo. Se for da tua vontade, eu recebo. Mas se não for da vontade, se não for da sua vontade, por um caminho eles vieram, mas por 7 caminhos fugirá de mim. E sai. Porque a ordem vem do alto, igreja. A ordem vem do alto. Você acha que Satanás vai querer derrubar quem já está caído? Ele vai querer derrubar quem está de pé. Ele vai derrubar quem está de pé, porque aqueles que estão caídos, ele não vai se preocupar em derrubar. Já está no chão. Já está no chão. Mas aqueles que estão de pé, ele quer derrubar. Então nós temos que vigiar, obedecer, fazer com que Deus ali veja as nossas obediências, porque Deus ele vê. Ele não dorme, não cochila. A sentinela não cochila. Então Deus vai fazer. Ele está com 7 olhos de fogo sobre mim e sobre você. Então ele criou tudo isso e viu que era bom. Aí ele veio criar a mim, criou a você. Tudo isso Deus fez. E ele pôs as produções. E ali ele veio falar da origem do homem e da mulher. A mulher, ela produz. Ele disse, una o homem a uma mulher, para que venha produzir, multiplicar. Você está me entendendo? Então é isso que Deus ele fala. É isso que ele faz conosco. Mas quando nós desobedecemos, nós perdemos a graça. Nós perdemos a graça e nós temos que ser cheios da graça, igreja. Nós temos que ser cheios da graça de Deus. Porque Deus é o nosso poder. Deus é a nossa força, fortaleza. Com braços fortes nos sustenta. Ele tira-nos da garra de Satanás e nos traz e nos sustenta sob sua destra. Então não temas. Ele diz para mim e para você, não temas porque eu sou contigo. E não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu criei, eu formei. E ele é que dá. E aonde ele disse para mim e para você que haja luz, haverá luz. Então saia das trevas. Eu sou luz. E quando as trevas dão com a luz, ela se espanta. Ela corre. Muitas das vezes eu pensava que eu era que fazia mal. Não. É as trevas que se assustam ao ver quem tem luz. Então nós somos a luz do mundo, diz o Senhor. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então ele diz, haja luz. E essa luz vai permanecer em mim e em você. Mas para isso você tem que obedecer. O alfabeto do ímpio é ABC. Mas o alfabeto do crente é obedecer. Então obedeça. Obedeça ao Senhor. E tudo irá bem. Terás bom riso. Se regozijará. Então obedeça, para que haja regozijo na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, nos seus bens, nos seus negócios, nos seus trabalhos. Haja bom. Porque aquilo que você fizer de bom, você vai colher bom, coisas boas. Mas aquilo que você fizer de mal, você vai colher também. Porque é a lei da gravidade, igreja. O que você dá, você recebe. Então tem que saber o que você tem para dar. Começa a se examinar. Olhe para dentro de você e se examina o que você tem para dar. Se é coisas boas ou coisas ruins. Veja o que você tem. Aí depois você olha a vida do outro, nossa, está sempre bem, está sempre sorrindo, está sempre isso, lógico. Porque a pessoa tem coisas boas, ela vai dar o que ela tem. Coisas boas. Agora, se você é um fel, nem o mel te adoça. Porque o seu nome é fel.
E a Bíblia ela vem nos dizer que a palavra do Senhor ela é dura, mas ao cair no nosso ventre, ela vem doce como mel. Então pega essa palavra, é de graça. Porque de graça recebesse, de graça dai. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha uma manhã de domingo abençoada entre muitas. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Ele fará na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Que o amor, a graça, a comunhão, a consagração e a consumação do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E todos aqueles que crêem, digam amém. Beijo para vocês, igreja.